Então vamos destruir aqui, mas vamos pegar e vamos afundar de um jeito que é para acabar com tudo. O ácido araquidônico, ele é um ácido graxo, tá? Encontrado naturalmente no nosso corpo, tranquilo. Porém, hoje se fala muito da suplementação com ele, entre outros usos. Vamos falar aqui do uso do ácido araquidônico, visando performance e estética corporal, certo? Vamos começar o vídeo já fazendo aquele ritual de clicar no gostei e se inscrever no canal, que é assim que você ajuda o crescimento de um canal honesto e sincero. Pois bem, essa gordura insaturada, chamado ácido araquidônico, traz bastante benefícios à nossa saúde. Ele é um componente essencial para as glândulas do nosso cérebro e do nosso fígado. Então tem diretamente a ver com o nosso bem-estar e saúde como um todo. Qual é a maior fonte desse ácido que você vai encontrar? É o óleo de amendoim. Então, se você consome pasta de amendoim, saiba de que você também consome o óleo do amendoim e, portanto, você faz uma boa ingestão do ácido araquidônico. Ele é responsável pelos processos inflamatórios na nossa massa muscular. Leandro Twin, assim como o ômega 3, isso mesmo, mas no caso dele, ele é um ômega 6. Algumas pessoas confundem o ácido araquidônico com o ácido linoleico, tá? Isso acontece porque o ácido linoleico, depois ele vira ácido araquidônico no nosso corpo. Mas são substâncias diferentes. Se você precisa aumentar a ingestão do seu ácido araquidônico, é melhor você ir nele diretamente. Como ele tem esse lance do processo inflamatório, ele é vendido ali para, vai melhorar o ganho de massa muscular e tal. Afinal de contas, ele tem um poder anabólico, sim ou não? Não, ponto final, não tem conversa. O que a gente tem que lembrar é que gorduras boas fazem parte de um processo de hipertrofia. Porém, você não consome, por exemplo, uma colher de abacate achando que isso vai deixar o seu músculo gigante. Você consome isso para abranger uma ingestão de gorduras boas e com isso você ter bom funcionamento da sua saúde, colocar mais calorias para dentro e melhorar os seus resultados estéticos e de saúde. O que acontece, infelizmente, é que quando você pega uma fração da explicação e martela nela, você tem o marketing. Então, gorduras boas ajudam no processo de hipertrofia? Bom, são calorias, mexe com hormônios e tal. Então, vamos destruir aqui, mas vamos pegar e vamos afundar de um jeito que é para acabar com tudo. E aí vende o produto, tá? Mas você não vai ficar forte tomando ácido araquidônico. Isso não vai mudar nada os seus resultados. Se for para gastar em alguma coisa, vai em creatina. Leandro, como eu tomo creatina? Sempre que tiver uma dúvida, Leandro Twin, creatina. Coloca o tema aqui que você vai encontrar um vídeo meu. Não, Leandro Twin, mas aí você errou feio, porque na verdade ele induz um processo inflamatório. E quanto maior for o processo inflamatório, maior é a resposta do organismo e maior é a hipertrofia. É verdade. Só que o processo inflamatório que ele vai gerar não tem um grande poder de relevância. Portanto, não tem poder estético. Não adianta teimar. Ajuda na depressão? Não, pessoal. O ômega 3 é mais eficiente para depressão do que o ômega 6. E mesmo assim ele não tem eficiência nenhuma. Eu já até falei isso no outro vídeo aqui do ômega 3. Então você que está com depressão, não pense em fazer a utilização desse ácido para melhorar esse quadro. Melhora alguma coisa a nível articular? Também não. E em termos do sistema imunológico, por melhorar a produção dos eicosanoides? Pois bem, os eicosanoides eles melhoram de fato o processo de inflamação e resposta. Porém, quando se fala de imunidade em especial, nós temos outras coisas que viriam na frente. Então, como por exemplo, vitamina C e glutamina. O ácido araquidônico, se você tivesse uma carência dele, ele poderia ser um pouquinho útil para melhorar o seu sistema imunológico. De qualquer forma, pessoal, além do óleo de amendoim e tal, a gente tem peixe, a gente tem carne, ovos, diversas fontes de ácido araquidônico na nossa dieta. Você já ingere e nem está sabendo. Então, para a gente que já consome proteína direitinho, carboidrato, gordura direitinho, tem uma alimentação equilibrada, não precisa fazer a suplementação com ele. Economize. Pule para o próximo suplemento que você está iludido, que eu vou destruir daqui a pouco. Brincadeirinha, não vou destruir nada, eu só venho aqui e exponho a ciência para fazer você economizar. Inclusive, deixa um joinha e se inscreva no canal por isso. De qualquer forma, pessoal, se tiver um processo inflamatório acontecendo no seu organismo, é contraindicado o uso dessa substância, porque, claro, você não vai querer inflamar ainda mais, pelo contrário, você quer desinflamar. É muito importante de que haja o equilíbrio de ômega 3 e 6 mais 9. Eu falei disso num outro vídeo do ômega 3.
Portanto, se tem um desequilíbrio, você pode ter malefícios com isso. Como a maior parte da nossa alimentação é 6+9, você utilizar um 6 ou um 9 não faz o menor sentido. Se você vai gastar num óleo, que seja no ômega 3, caso você não consiga ele ingerindo, por exemplo, peixes gordos na dieta. A dosagem dele seria a depender do estado. Normalmente é utilizado de 1 a 3 gramas por dia, mais ou menos 1 hora antes do seu treinamento. Mas como não tem efeito estético, eu vou deixar você aqui agora com o vídeo do ômega 3, que é muito, mas muito mais interessante para a sua saúde, caso você não consiga bater, claro, com os alimentos. Mas antes, clica no gostei e se inscreva aqui no canal. E se quiser ser meu aluno, leandrotwin.com.br. Clica aqui no ômega 3.